Você já pensou que talvez você não esteja vivendo a sua própria vida? Talvez você só esteja obedecendo um programa? Acordar, correr, produzir, fingir que está tudo bem, fazer o que esperam, sentir o que dizem que você deve sentir e chamar isso de viver? Se existisse uma Matrix, não aquela do filme, mas uma Matrix invisível dentro de você, programada por medo, culpa, comparações, expectativas. Você teria coragem de desconectar? Porque talvez o grande aprisionamento não seja externo. Talvez seja não perceber que tudo o que ocupa a sua mente hoje é apenas forma. Uma forma que vai desaparecer porque tudo muda, tudo escapa, tudo passa. E ainda assim nós tentamos deter o tempo, segurar pessoas, segurar fases, segurar quem nós fomos. E isso é o que mais dói, porque a vida não é sólida, ela é movimento. Hoje eu quero abrir com você essa porta, a porta entre a ilusão e o real. E você decide. Você vai continuar dormindo ou vai despertar? Eu sou a Mari, você está no canal Palavra Cria. Peço que se inscreva, compartilhe, toque no sininho e fique comigo até o fim. Considerando-se a impermanência de tudo em um mundo em constante alterações, o apego representa a ilusão de deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. O impermanente é a materialização transitória da realidade. E, por consequência, todo apego exagerado à forma produz sofrimento em razão das inevitáveis alterações que ela experimenta. Corresponde à ilusão de pretender-se deter o tempo, que deixará frustrado aquele que se apega a tal intento. O texto de Joana aborda um eixo central de muitas tradições filosóficas: a impermanência. A palavra impermanência, ela vem do latim e significa literalmente o estado de não permanecer, aquilo que não se mantém, o que não dura. Tudo o que existe está em fluxo constante, contínuo. Universos, galáxias, corpos, relações, sentimentos, estruturas sociais, crenças e até a própria identidade. Nenhuma forma permanece estática. Qual área da sua vida mais tem mudado ultimamente? E você está aceitando ou resistindo? Comente aqui para eu saber se faz sentido para você. Já te convido a se inscrever no canal, se ainda não é, e compartilhe o vídeo. Assim o YouTube vai saber que tem bons conteúdos por aqui. Impermanência como natureza da realidade. O texto afirma que aquilo que vemos, objetos, pessoas, situações, é apenas a forma momentânea da realidade, não a realidade em si. A forma é transitória, ela nasce, se transforma e desaparece. Logo, tudo o que tentamos fixar não pode ser contido.
porque a estrutura da realidade é mutação. Assim como no filme Matrix, aquilo que percebemos como real é apenas uma aparência, uma construção momentânea. O mundo sensorial parece sólido e estável, mas é transitório e mutável. A impermanência nos lembra que tudo o que vemos é como a Matrix, uma forma passageira, não a realidade última. Compreender isso é como despertar para além da superfície. No filme Matrix, os seres humanos vivem presos em uma simulação, acreditando que aquilo é realidade. Eles estão em um sono existencial. Não veem o verdadeiro mundo porque o seu campo de percepção está limitado. Quando alguém desperta, como o Neo no filme, ele descobre que o que parecia sólido e permanente era apenas uma construção temporária. Joana de Ângeles, quando fala sobre consciência de sono, opera em um sentido semelhante. Não se refere ao sono fisiológico, mas ao estado psicológico e espiritual de quem vive sem consciência plena, preso a hábitos, crenças, necessidades e apegos que estão sempre mudando, mas que tratamos como se fossem definitivos. Esse sono faz com que tomemos a forma transitória da vida, corpo, papéis sociais, posses, circunstâncias, como se fosse uma realidade última. Jesus, ao dizer desperta tu que dormes, também convoca esse mesmo despertar de nível de consciência. Reconhecer que há algo além do imediato, além da aparência. Deixar de viver de modo automático, reagindo apenas às formas. Perder a dimensão espiritual que sustenta a existência. A forma transitória, ela nasce, se transforma e desaparece. Logo, tudo que tentamos fixar não pode ser contido, porque a estrutura da realidade é mutação. Quando estamos adormecidos, e aqui entre aspas, tentamos fixar o transitório, agarrar relações, status, corpo, circunstâncias, como se nunca fosse mudar. Esse apego ocorre justamente porque não enxergamos a impermanência. Estamos vivendo dentro de uma matrix interna, construída por desejos, medos e condicionamentos. Tudo parece sólido, mas não é. Você sente que está vivendo no automático, repetindo padrões, como se estivesse dormindo? Comente se você já teve o momento Neo, aquele despertar que vira a chave. O despertar, tanto na Matrix quanto na linguagem da Joana, é a capacidade de ver o real além da forma. Perceber que a vida é dinâmica, que tudo nasce, se transforma e desaparece. E que resistir a isso apenas produz sofrimento. Em síntese, Matrix representa o sono da consciência, onde as pessoas tomam a ilusão por realidade. Joana aponta que fazemos o mesmo quando nos apegamos às formas passageiras. Jesus convoca ao despertar, isso é, tomar consciência da realidade mais profunda que a impermanência revela. Nada é fixo. E justamente por isso tudo pode ser renovado. E seguindo o texto de Joana, vemos o apego como ilusão,
Apego no sentido filosófico não é amar ou valorizar, mas tentar reter aquilo que, por natureza, não pode ser retido. É uma ilusão de controle acreditar que podemos parar o tempo ou congelar a experiência. O apego confunde o que está aqui agora com o que deveria ser sempre. Nesse quesito, podemos exemplificar com o apego exagerado a outra pessoa, onde nos tornamos donos da outra pessoa. Se ela nos deixar, pode pagar com a vida. E o mais grave de tudo, chamamos isso de amor. Deixe nos comentários. Você já se pegou numa situação dessa? Onde você achava que vivia uma relação de amor, mas era de pura posse? Se você ainda está comigo, é porque está gostando. Então, se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Sofrimento como consequência. Se a realidade muda e nós insistimos que nada mude, criamos um conflito entre o real e o meu desejo, né? O meu real e o meu desejo. O sofrimento nasce exatamente dessa ficção. Pessoas envelhecem, relações se transformam, oportunidades surgem e desaparecem, sentimentos oscilam. A mudança é uma lei da vida. O desejo humano tende a querer estabilidade. Para sentir segurança, controle e identidade, muitas vezes queremos que as coisas permaneçam como estão, que alguém nunca nos deixe, que um status nunca caia, que um corpo nunca envelheça, que um momento bom dure para sempre. O sofrimento surge quando esses dois movimentos entram em choque. Se a vida avança e eu continuo tentando segurá-la, nasce tensão interna. A dor não está na mudança em si, mas na resistência à mudança. Exemplo: relação afetiva muda de fase. Eu exijo que ela permaneça como no início. O corpo amadurece. Eu quero que continue com o de 20. Uma oportunidade passa. Eu me recuso a aceitar que ela passou. Em todos esses casos, a frustração não vem do fato em si, mas da tentativa de impedir o inevitável. Apego a tentar congelar aquilo que está destinado a se mover. Quando nos apegamos demasiadamente a uma forma específica, um jeito de ser, uma pessoa, um papel social, uma imagem sobre nós, criamos uma expectativa impossível de ter o tempo. Essa expectativa, por não ser atendida, gera dor. Portanto, o sofrimento psicológico nessa perspectiva é fruto do desalinhamento entre o mundo real, e que muda, e o mundo idealizado, que eu desejo que permaneça. Quando aceito a impermanência, não sou destruída pela mudança, eu me transformo com ela. Não sofremos porque as coisas mudam, mas porque não aceitamos que mudem. Assim, o apego é a fonte da dor, porque tenta transformar o transitório em permanente. Qual a mudança na sua vida mais te doeu? Porque você não queria que acontecesse? Compartilhe. Pode ajudar outra pessoa a se sentir menos sozinha.
No texto, vemos a ilusão como um obstáculo ao real. Quando me agarro à forma, deixo de perceber a realidade mais profunda. O fluxo, o princípio vital que está por trás das aparências. O apego, portanto, impede que eu veja a vida como ela é. Ilusão aqui não significa mentira, mas confusão de percepção. É quando tomamos a aparência das coisas como se fosse o todo. Exemplo: acreditar que alguém é apenas o comportamento que apresentou hoje, ou que a felicidade depende de um corpo perfeito, de objeto ou de status específico, de dinheiro, de posição social. A forma é só a superfície. Corpos, emoções, situações, bens materiais, cargos sociais, tudo isso muda. É como uma casca que aparece por um tempo e depois se modifica. A realidade mais profunda é o movimento contínuo da vida. O texto chama isso de fluxo, princípio vital ou essência. Aquilo que está por trás, sustentando as mudanças, assim como o oceano sustenta as ondas. O apego nos fixa à superfície e nos impede de ver o todo. Quando nos agarramos à forma, eu sou esse corpo, minha felicidade depende dessa pessoa. Perdemos a capacidade de perceber a vida além desses elementos. Essa fixação cria um túnel perceptível. Percebemos onde vemos só uma onda e ignoramos o oceano. Que filosófico, mas é isso. Porque isso é um obstáculo ao real. Porque enquanto o nosso olhar está confinado àquilo que pode mudar, tudo o que mudar parecerá perda, ameaça ou falha. Deixamos de perceber o que permanece. Nossa capacidade de aprender, transformar, amar, relacionar, reconstruir. Você conhece a metáfora da onda e do oceano? A onda nasce, cresce, quebra, desaparece. É forma, é evento. O oceano permanece, sustenta, recua, avança, sem cessar. É a realidade mais ampla. A frase de Joana afirma que o sofrimento humano nasce da tentativa de deter o tempo. A impermanência é a estrutura do real. O apego excessivo é resistência a essa estrutura. Filosoficamente, viver bem exige compreender o fluxo e ajustar-se a ele, em vez de combatê-lo. Cada pessoa tem o seu jeito. Quando reconhecemos isso e aceitamos essa pluralidade, estamos praticando o respeito. Respeito porque tudo muda, inclusive o nosso modo de ser e de ver o mundo. Se existem muitos jeitos certos de viver, o seu também pode ser, e o do outro também. O que você precisa aceitar hoje na sua vida para viver com mais respeito e menos controle? Se esse conteúdo te tocou, compartilhe com alguém que está sofrendo por tentar deter o tempo. Isso pode ser
um gatilho de cura. Até!